das características dos meus livros, tem sempre essa viagem na história, na viagem no tempo. Eu vou sempre buscar o que se passou há uns 500, 400 anos, personagens dessa época e ilustro com as minhas próprias experiências e vou um bocadinho em busca daquilo que ficou dessa passagem de pessoas como o Fernão Mendes Pinto e no caso particular a mim o Fernão Mendes Pinto pode ser considerado um daqueles, ele não era propriamente um levantado, um amisiado, aquelas pessoas que atuavam um bocadinho à margem da coroa, de alguma forma até era, portanto atuou como tal. E estes personagens da nossa história são os personagens que mais me fascinam, porque eles eram uma iniciativa privada, digamos. Eles tomaram iniciativas e viveram, às vezes, em aliança com reis locais, alguns chegaram a ser reis de determinadas zonas. E pronto, o Fernão Mendes Pinto é o mais conhecido desses personagens. Foi uma pessoa multifacetada, foi um bocadinho de tudo, foi diplomata, foi soldado, mercenário, pirata, missionário, escravo. Estamos aqui para apresentar o mais recente livro do Joaquim Magalhães de Castro. Passaria de imediato a apresentar a doutora Ana Paula Labrinho, que vai falar do livro. Ela é licenciada, mestre e doutorada pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É a atual presidente do Camões Instituto da Cooperação e da Língua. Do outro lado da mesa, o Joaquim Magalhães de Castro, a nossa vedeta deste fim de dia. Este é um dos já inúmeros livros que o Joaquim publica e que, enfim, que fala do património português do Oriente. É uma região geográfica que ele tem privilegiado em todas as suas obras. Lembro-me assim de repente do Mar das Especiarias, sobre a presença portuguesa na Indonésia, o Mundo das Maravilhas, que é um percurso que ele faz pelo património arquitetónico deixado pelos portugueses também naquela zona do globo sul. É jornalista, fotógrafo, tem-se dedicado sobretudo, e este é um bom exemplo, este livro, à divulgação. O Fernão Mendes Pinto, que é de facto um dos nossos grandes escritores. Fernão Mendes Pinto não será dos mais conhecidos, mas é efetivamente um dos grandes escritores, e hoje, quando nós falamos no período do Renascimento e falamos em Camões, quase que falamos sempre a par. Não se pode falar de Camões sem se falar de Fernão Mendes Pinto, como também não se pode falar de Fernando Pessoa sem se falar de Camões. Por isso, de facto, no caso de Fernão Mendes Pinto e Camões, que aliás há um aspecto que é curioso, é que eles praticamente morrem na mesma altura, Camões em 1580 e Fernão Mendes Pinto em 1583, cada um de um lado do rio, Camões em Lisboa e Fernão Mendes Pinto em Almada. Andaram pelos mesmos lugares, não exatamente no mesmo período, mas é difícil até imaginar que não se conheceram. Aliás, devo dizer que se eu tivesse veia de escritora, aquilo que eu gostaria era de escrever uma obra ficcional, naturalmente, sobre o encontro destes dois autores. A Peregrinação, quando sai, e sai tardiamente, foi um best-seller, como hoje temos um Dan Brown. A Peregrinação, para a época, foi uma coisa semelhante, foi publicada nas várias línguas cultas, digamos, da época, em francês, em baixo alemão, que hoje chamam o neerlandês, em alemão, em inglês, enfim, teve uma enorme, com várias edições, nos mesmos anos, saem várias edições, chega a ser comparado com o Quixote, porque aliás publica-se quase ao mesmo tempo. De facto, penso que o Joaquim Magalhães de Castro sentiu-se muito irmanado nas viagens de Fernão Mendes Pinto, e talvez, arrisco-me a dizer, que seja das muito poucas pessoas que faz um percurso e que vai a lugares que o Fernão Mendes Pinto também foi. Penso que poucos portugueses, pelo menos, terão feito um percurso de lugares tão idêntico, não como o Fernão Mendes Pinto fez, mas já não viajou em caravelas, mas a verdade, caravelas e cavalos e a pé, etc. Mas a verdade é que ele vai a muitos dos lugares
onde o Fernão Mendes Pinto esteve. E isso, confesso que é para mim, de imediato, um dos interesses logo que eu encontro na leitura desta obra. De tal maneira, ele vai fazendo isto, que eu acho engraçado, que ele, na obra, mantém inclusivamente algumas das designações, algumas que nunca se conseguiu saber onde é que ficariam. Ele põe aqui um mapa, que eu achei muita graça ao mapa. Bom, pode ser que sim, mas o que é engraçado é que muitos destes lugares têm feito com que os historiadores também publiquem muitas obras, também é preciso algum motivo para a gente publicar, historiadores a tentar saber onde é que teria ficado exatamente Liempó, onde é que ficaria Chinchel, pelo menos, e sobretudo, era aí que eu ia chegar, e sobretudo Cala no Clube, que é um lugar que é do ponto de vista da arquitetura da obra, é um lugar essencial, porque é uma espécie de chegada à Ilha do Ouro, é uma espécie de utopia, é um lugar essencial que é descrito minuciosamente pelo Fernão Mendes Pinto e que ninguém descobre onde é que poderá ficar. Pois aqui o nosso amigo também cá põe esse lugar, imaginário ou não, cá põe esse lugar. E é sempre fazer uma espécie de trajeto de viagem entre passado e presente. Os lugares, ele vai atravessando os lugares, mas essa travessia está sempre ligada à evocação, sobretudo, de viajantes portugueses, seiscentistas, quinhentistas, seiscentistas. Há sempre esse movimento pendular, podia dizer, entre esses viajantes do passado e este viajante que vai a esses lugares e acaba também por fazer, quase diria, por pisar o mesmo caminho, por seguir a mesma rota e por se, naturalmente, identificando aspectos novos, mas sempre constantemente a referir aquilo que são a nossa extraordinária literatura de viagens dessa época, e ele vai sempre buscando, retomando, citando esses autores, e portanto a nossa viagem através dos livros dele são viagens também pendulares, como disse, entre passado e o presente.